Olá, eu sou Pio Carvalho, sou o pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. É uma alegria muito grande poder estar falando com você e encorajá-lo e convidá-lo a assistir, acompanhar esse vídeo, essa mensagem que com certeza vai edificar o seu coração, vai edificar a sua vida. Há 25 anos nós estamos aqui salvando vidas e formando líderes, trazendo a palavra revelada de Deus ao seu coração. Antes, porém, nós vamos ter um louvor e logo a seguir, então, nós vamos ter essa palavra que vai fortalecer você em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Permaneça conosco. Viver sem ter você.
Eu e você precisamos entender algo. Quando foi dado um título, um tema para a conferência, não é só porque é bonito, não é só porque é legal. Um novo som é uma palavra, é uma frase, uma expressão dada por Deus para despertamento, para nos chamar a atenção de algo muito importante. Você sabe que a Conferência ABA, ela é o maior evento, é o evento mais expressivo que nós temos no ano. E Deus falou, olha, nesse evento, que é o mais forte, é o mais expressivo, é o mais impactante, eu quero dar um tema, porque eu quero despertar vocês a respeito de algo. Então, não é simplesmente, um novo som, legal. Não, existe uma importância, existe um valor. É um chamado que Deus está compartilhando e que certamente vai mexer com as nossas vidas nesses próximos dias. E eu quero aproveitar esse momento para nos fazer perceber que podemos conscientemente e intencionalmente emitir sons distintos que geram influências específicas. Se nós entendermos a respeito disso que Deus está querendo conversar com a gente, nós vamos perceber, entender que nós podemos consciente e intencionalmente ecoar um novo som. E esse novo som, ele vai impactar a vida das pessoas. Eu quero aproveitar um pensamento que eu já compartilhei com a igreja alguns anos atrás, e trabalhando um pouquinho nesse pensamento, nesse devocional, nessa ministração, eu quero ajudar você a começar a se abrir e começar a entender um pouquinho mais a respeito da importância desse som. Que som era este que ecoava de Jesus, que atraía multidões? Você já parou para pensar? Não sei se você já em algum momento refletiu, imaginou ou chamou a sua atenção o que existia em Jesus que em alguns minutos, encontrando, conversando, influenciando uma pessoa, fazia com que essa pessoa deixasse tudo e começasse a segui-lo. Você já parou para pensar nisso? Como assim? Uma pessoa que eu não conheço, passa por mim, eu vejo ela fazendo alguma coisa, falando algo, eu tenho uma experiência com essa pessoa, mas essa experiência, essa influência, esse impacto, esse som que ecoa dessa vida e bate em mim, ele é tão forte que eu digo, eu vou largar tudo e vou seguir essa pessoa a partir de hoje. Já parou para pensar sobre isso? Que som é esse? Que voz é essa? Que impacto, que influência é essa que existia em Jesus e que era tão forte a ponto de chacoalhar as estruturas das pessoas e mudarem completamente a rota, a trajetória das suas vidas? Não sei se você já pensou sobre isso, mas já pensei. O meu primeiro ponto nesse raciocínio é que Jesus, ele iniciou, ele estabeleceu um novo som. Quando Jesus veio ao mundo, ele estabeleceu um novo som. Ecoou na terra a partir daquele dia um novo som. Você já teve a experiência de pegar uma pedrinha e jogar numa água que está tranquila, num lago, alguma coisa, e você joga ali aquela pedrinha lá no meio. E aí aquela pedra cai, e daqui a pouco você começa a ver aquelas ondas, ondinhas se formando que vão espalhando, vão. Jesus, ele estabeleceu, ele iniciou, uma nova frequência, uma nova influência, um novo som, e isso vem ecoando, vem transformando, vem influenciando, vem mudando. E essa influência de Jesus, esse som que Jesus emitia, ele tinha capacidade de atrair as pessoas a ponto de que essas pessoas fossem grandes multidões. Grandes multidões. Quando a Bíblia fala, nós vemos em vários momentos nos evangelhos relatos históricos que Jesus estava caminhando e com Jesus ia uma grande multidão. Lembra disso? Te vem à memória isso? Te é familiar isso? E ia Jesus e com ele ia uma grande multidão. Quando se fala grande multidão, queridos, de repente a gente pensa, 100 pessoas estavam caminhando com Jesus.
Talvez 300 pessoas estavam caminhando com ele. Há uma grande multidão, 500 pessoas estavam indo com Jesus. Quando a Bíblia fala de multidões, de grandes multidões, você pode imaginar até cerca de 20 mil pessoas. 20 mil pessoas que seguiam Jesus. Que som é esse? Que som é esse que Jesus ele estabeleceu? Que impacto é este? E eu quero entender um pouquinho isso com você, buscando, estudando, quem eram essas pessoas? Que multidão era essa? Como que essa multidão foi sendo composta, foi se juntando? E essa multidão, entenda então que ela começou a ser formada primeiro com os seus discípulos, certo? Concorda comigo? Jesus começou a caminhar, e a Bíblia diz que ele começou a andar e procurar aquelas pessoas que queriam andar mais próximo dele, os seus discípulos. E Jesus, num desses encontros, por exemplo, ele entra no barco de Pedro e vai pregando para as pessoas, usa o barco de Pedro como púlpito e começa a ensinar as pessoas. E Pedro está ali sentado no barco olhando Jesus. E de repente vai ficando impressionado com Jesus. Que palavras são essas? Que sabedoria é essa? Eu nem sabia que eu estava procurando, mas é esse tipo de coisa que eu preciso ouvir. É com pessoas como essa que eu preciso caminhar. E enquanto ele ouvia as palavras e teve ali experiências com Jesus, em alguns momentos, não sei, se chegou a ser 1 hora, talvez um pouco mais de 1 hora, 2, não sei. O fato é que quando acabou aquele momento, Pedro era um pescador, certo? Pedro, ele tinha lá sua empresa, sua companhia de pesca. Pedro, ele vivia da pesca, era sua profissão. Era com isso que ele trazia rendimentos para sua casa, para sua família. Era o seu sustento, pesca. E aí, parafraseando, Jesus chega e diz para Pedro: Pedro, você quer aprender a pescar? Vem comigo. Né? O que Jesus falou exatamente foi: Pedro, me siga, e eu farei de você pescador de homens. Pedro, você quer pescar? Você quer saber mesmo o que é pescaria? É comigo que você tem que andar. E o surpreendente é que Pedro deixa tudo e segue a Jesus. E segue a Jesus. Dali a pouco Jesus passa na frente de algumas mesas onde tinham coletores de impostos, encontra ali um homem, Levi, e ele fala: Levi, larga tudo aí. E Levi larga. E Levi segue a Jesus. E essas pessoas então começaram a caminhar com Jesus. Essas são as primeiras pessoas que se aproximam dele. E por que elas se aproximam dele? Porque veem nele algo. E a gente encontra esse relato do que eles enxergavam em Jesus no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, onde Pedro diz, Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Outra versão diz: para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus não tem como seguir outra pessoa. Jesus não tem nem como não seguir ninguém. Jesus é só o Senhor. As suas palavras nos alimentam, as suas palavras nos direcionam, as suas palavras nos consolam, as suas palavras nos dão paz, as suas palavras nos dão alegria, as suas palavras, é somente nas suas palavras que eu consigo enxergar e viver a vida eterna. Eu vou caminhar com Jesus. Na sequência, andando com seus discípulos agora, outras pessoas vieram também buscando direção para suas vidas. Pessoas que estavam perdidas, pessoas que estavam desesperançosas. Lembre-se que naquele tempo Israel vivia debaixo da opressão romana. Então as pessoas viviam assim, lamentando, frustradas com as suas vidas. Esses impostos que eram cobrados era para Roma, para aqueles que estavam subjugando a eles. E eles não viviam uma vida boa, eles não viviam bem, eles se sentiam frustrados, eles se sentiam abandonados, eles se sentiam sem saber qual seria o próximo dia, eles não tinham percepção de propósito, de rota para as suas vidas, eles não sabiam. E essas pessoas de repente começaram a ouvir a respeito de Jesus. E olha só o que nós aprendemos em Marcos 6, 33 e 34. Mas muitos dos que os viram, retiraram-se, tendo-os reconhecido. Reconheceram a Jesus. Jesus estava num barco com seus discípulos. Tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles,
porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Aqui é um outro grupo de pessoas que começou a vir, um outro perfil de pessoas. Pessoas que não tinham propósito na vida, como ovelhas sem pastor. Jesus olhou para elas, um bando de gente perdida. E essas pessoas se aproximaram, agora começaram a se juntar a essa multidão. Passado um tempo, começaram então a se ajuntar outras pessoas que eram tocadas pelo poder de Deus. Pessoas enfermas, pessoas doentes. A Bíblia relata a respeito de cegos, de surdos, de paralíticos, de coxos, de leprosos, de pessoas opressas, pessoas que eram endemoniadas e pessoas que viviam debaixo dessa dor, dessa luta, dessa opressão. Mas ouviram falar de Jesus e eles se aproximaram de Jesus e sabe o que eles viraram? Ex-surdos, ex-paralíticos, ex-cegos, ex-leprosos, ex-mancos, ex-opressos, ex-aprisionados, pessoas livres. E elas passam agora debaixo desse impacto, tendo tido esse encontro com Jesus, também seguem Ele. Veja só esse relato, esse exemplo de Bartimeu, Marcos 10, 51 e 52. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. E Bartimeu, o cego, respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Você consegue imaginar que Bartimeu não foi o único doente que procurou Jesus, foi curado e começou a seguir Jesus? Você consegue perceber que nessa multidão que andava com Jesus, existiam pessoas que tinham sido tocadas por Ele e agora, tão impactadas pelo amor e poder dEle, deixaram tudo e começaram a seguir? Não sei se você consegue perceber, mas nessa multidão, de repente, tinha duas pessoas conversando, dizendo: Ei, você viu aquilo que Jesus fez? Você viu aquele surdo? Jesus tocou, colocou os dedos no ouvido dele e disse: Efatá, e ele passou a ouvir. Você viu isso? Eu vi. Mas daqui a pouco alguém cutuca atrás: Ei, sou eu. Sou eu. Fui eu que era surdo e agora ouço. Sou eu que era cego e agora enxergo. Eu que era paralítico e não podia andar e agora estou correndo aqui no meio. Sou eu. É você, que legal. Foi você que Deus tocou, que Jesus tocou. Sim. E essas pessoas também se juntam a essa multidão. Muitos mais se juntaram às multidões para ver o que estava acontecendo. Em João 6, 1 e 2 nós percebemos isso também. Coloque lá, por gentileza. Algum tempo depois, Jesus partiu para o outro mar da Galileia, para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. Versículo 2. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Muitas das pessoas que também caminhavam e somavam aquela multidão eram curiosos. Pessoas que se aproximavam para ver o que estava acontecendo. Viam os doentes, viam os coxos, viam os paralíticos. De repente os cegos estavam enxergando. E aquele burburinho, aquela conversa, aquela agitação, aquele ânimo, aquela expectativa. Eu vou caminhar com esse povo. Essa aqui é uma trupe. Esse aqui é um grupo de pessoas que acompanham o milagre. Eu vou andar junto. Eram pessoas que começaram a se juntar e formar um grande grupo de pessoas, como falamos, de milhares de pessoas que caminhavam com Jesus. Tom, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar no seguinte: Jesus, Ele iniciou um novo som. Esse novo som atraiu pessoas. Esse grupo de pessoas tinha também um som. Tente se colocar no meio desse grupo de pessoas. Que som é esse que essa multidão ecoava? Qual era a vibração? Qual era não gosto dessa palavra porque pode ser mal interpretada, mas qual era a energia que estava nesse ambiente? Qual era a vibração? Qual era a alegria? Qual era a empolgação?
Por que eu estou te levando a entender quem eram as pessoas que compunham as multidões que seguiam Jesus, para que você possa imaginar o som que ecoava dessas pessoas? Som de surpresa. Consegue imaginar isso? Pessoas que se surpreendiam constantemente com aquilo que Jesus estava fazendo. Som de vitória. Pessoas que sabiam que enquanto elas estivessem andando com Jesus, absolutamente nada derrotaria ele e, portanto, a elas. No momento, inclusive, onde houve ameaça de fome, ele conseguiu pegar 5 pães e 2 peixes e alimentou 20 mil pessoas. Som de vida, som de saúde, som de consolo, som de alegria, som do impossível se transformando em realidade, som de poder, som de expectativa, um som que dizia: qual será o próximo milagre? Qual será a próxima ação de Jesus? O que será que ele vai fazer? Consegue perceber isso? Consegue imaginar isso? Por essa razão é que a fama de Jesus se espalhava. E ao chegar nas vilas, nos povoados, as pessoas já sabiam quem ele era. Você lembra de textos? Lembra de histórias onde a gente ouve as pessoas dizendo: ao ouvir falar que Jesus estava passando naquele lugar, tal pessoa fez isso. Ela não conhecia Jesus ainda, mas ela já tinha ouvido falar. Um som já tinha ecoado. A notícia já tinha sido emitida. Aquele que tem poder para mudar histórias está passando por aqui. E essas pessoas então começavam a se movimentar. O entusiasmo dessa multidão era tão grande que já não tinha importância o conforto. Mas o importante era estar com Jesus. Sabe o que me passou pela cabeça hoje de manhã, quando eu estava conversando com os irmãos? Pedro, a gente acabou de contar a experiência de Pedro. Pedro, ele tem uma experiência com Jesus. Jesus faz um convite e o relato bíblico diz: deixando tudo, seguiu a Jesus. Essas são as palavras. Ele tinha acabado de fazer uma pesca maravilhosa. Lembra da história? Não tinha pescado nada a noite inteira. Jesus subiu no barco, pregou para o povo, disse para Pedro ir para as águas mais fundas. Pedro foi para as águas mais fundas. Jesus disse: lança a rede. Pedro disse: Jesus, já fizemos isso a noite inteira, não pescamos nada mais, porque é você que está falando, nós vamos fazer. Lembra disso? Lança as redes, pega uma quantidade tão grande de peixe que as redes começam a se rasgar. Chama outro barco para ajudar a pegar aqueles peixes todos. Vão para a areia e grande vitória, grande alegria, o resultado do trabalho fantástico, extraordinário. Jesus diz: ei, você quer aprender a pescar? Venha comigo, eu vou te fazer pescador de homens. E Pedro larga tudo. Só que esse Pedro larga tudo. Tem um outro lugar que diz que a sogra de Pedro foi curada. Lembra disso? Isso não te faz pensar que Pedro era casado? Você tinha uma sogra? Quando Pedro largou tudo e seguiu a Jesus, eu não sei bem o que foi. Não sei se ele foi correndo para casa e disse: mulher, faz as malas. Né? Ou mulher, dá um tempinho aí que eu vou dar uma viajada. Não sei bem o que foi. Talvez ela perguntou: mas o que você vai fazer? Não, é que eu conheci um cara, eu preciso andar um tempo com ele. Mas e como é que vocês vão fazer para viver? Ah, não sei, a gente vai se virar. Ele sabe o que faz. Não pesquei nada a noite inteira, ele de repente encheu meu barco de peixe, eu não estou preocupado com isso. Ah, mas ele sabe cozinhar que nem eu? Não sei. Mas não me importa. Eu não quero saber do meu conforto. Eu quero estar com aquele que tem as palavras de vida. Consegue perceber o impacto e o entusiasmo das pessoas? O entusiasmo dessa multidão que não se importava com a zona de conforto. E agora eu quero aprender com você, entendendo um pouquinho do ambiente dessas pessoas que estavam ali com Jesus. Eu quero mergulhar numa história com você. Lucas capítulo 7, versículo 1 até o versículo 4, depois a gente pula para o 10. O texto diz assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Aonde? Cafarnaum, guarde isso. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar, um som ecoou e chegou aos ouvidos dele. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo.
Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso. Vamos pular para o versículo 10. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo reestabelecido, o servo do centurião curado. Esses primeiros versículos eu só li aqui para você, não para fixar nessa história que já é linda por si só, mas só para você se situar que eles tinham chego em Cafarnaum, fizeram ali uma ação, Jesus foi, curou aquele servo, e logo depois, que é o texto que nós vamos ler agora, a partir do versículo 11, a história continua dizendo o seguinte: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Naim, só para você ter uma ideia, ela fica a 32 quilômetros de Cafarnaum. Lembra que Jesus estava em Cafarnaum? E logo depois ele foi a uma cidade chamada Naim, 32 quilômetros. Se você fizesse parte dessa multidão que está caminhando atrás de um homem doido, que está fazendo um monte de coisa maluca, falando um monte de coisa diferente, mas de repente você ficasse sabendo: olha, agora a próxima jornadinha, a próxima pernadinha tem só 32 quilômetros. Será que a nossa motivação seria suficiente para seguir? O que eu estou querendo provocar você é o seguinte: o texto diz, vamos lá para o versículo 11 de novo. Saiu, foi para uma cidade chamada Naim, com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Perceba que essa multidão tinha alto entusiasmo, sabiam com quem estavam andando e nem quiseram saber quanto que elas iam andar, mas elas queriam estar com Jesus. E de repente um bando de gente vai e caminha em direção a Naim, uma grande multidão o seguia. Vamos continuar. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Nós já vamos voltar a essa grande multidão. Ao vê-la, ver quem? Ver a mulher, a mãe daquele jovem. O Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam, e Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se, começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias, o som sobre Jesus espalhava-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Vamos mergulhar um pouquinho nessa história aqui. O texto diz que Jesus saiu de Cafarnaum e foi em direção a essa cidade, Naim. E uma grande multidão caminhava com Jesus. Mas, quando se aproximaram da cidade, estava acontecendo um momento muito triste. Uma grande multidão também tinha se ajuntado nesta cidade. Por quê? Porque estava acontecendo um funeral, um cortejo fúnebre. Uma grande multidão se ajuntou em torno da tragédia. Uma grande multidão se ajuntou em torno da tragédia. Eu compartilhei que no primeiro ponto, Jesus ele ecoou um novo som. Mas eu quero agora te fazer perceber também que existe um velho som. O som da multidão que se junta em torno da tragédia. O som da multidão que gosta de lamentar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já fez uma viagem e de repente você olha ali uns 200 metros da tua frente, daqui a pouco está 100, 50 e carros com as suas luzes, lâmpadas de alerta ligada. E eles vão reduzindo a velocidade, reduzindo até que param e você é obrigado a parar atrás deles. E a hora que você se dá conta, você percebe, você está preso no engarrafamento, você não tem o que fazer. E aquilo atrasa a sua viagem. E fica parado por bastante tempo. Às vezes você perde meia hora, às vezes 1 hora, às vezes 2 horas, às vezes mais. Depois de um tempo, começa a se andar devagarinho. 10 por hora, 20 por hora, e para de novo. E avança um pouquinho, e para de novo. E vai mais um pouquinho, e para. E você fica pensando, o que está acontecendo? E no final, a conclusão é que houve um acidente.
O carro não está na estrada faz muito tempo, mas aquele trânsito está formado porque todo mundo passa devagarinho para ver o que estava acontecendo. Já viveu isso? Já presenciou isso? As pessoas queriam ver o tamanho da tragédia. Será que tem sangue? Será que alguém morreu? Será que tem um braço por aí? Trágico, porém, é ou não é verdade? Quantas vezes, e não é a maioria das vezes, que nós ficamos presos, principalmente nas estradas, num grande engarrafamento, e quando você vai ver, aquilo já foi resolvido há muito tempo, e o que atrasou o fluir das coisas foi só porque as pessoas queriam ver a tragédia. É ou não é verdade? Sim, concorda comigo, não é? Existe uma multidão que se ajunta em torno do drama. E de fato nós temos uma cena aqui, um cenário muito dramático, muito complicado. Nós temos uma mulher, e a história diz que essa mulher é uma viúva. E ela, uma viúva, mãe de um filho único. Sendo viúva, portanto, essa mulher perdeu o seu esposo há algum tempo. Isso já é lamentável, isso já é motivo de tristeza, já é motivo de dor. Essa mulher já tinha sepultado o seu marido. Mas agora, após o sepultamento do seu esposo, ela tinha um único filho. Quais são as questões envolvidas aqui? Se você voltar um pouquinho na história e tentar imaginar um pouquinho a história naquele tempo, a expectativa e responsabilidade de sustento de uma casa era do homem. A proteção de uma casa era a responsabilidade do homem. Era assim que funcionava, era assim que as coisas aconteciam naquele tempo. Portanto, quando aquele marido desta mulher morreu, automaticamente a responsabilidade do sustento da casa foi focada no seu filho único, naquele jovem. Mais do que isso, e aqui as mulheres vão entender, acho que um pouco melhor do que nós homens, o que eu vou dizer agora. Aquela mãe, a partir do momento que perdeu seu esposo e só tinha um filho, todos os sonhos que ela tinha não eram sonhos dela, eram sonhos dele. Todas as expectativas que ela tinha, objetivos que ela tinha, anseios que ela tinha, era ver o seu filho bem. Ela não pensava mais nela. Ela pensava no seu filho. Ela imaginava o seu filho constituindo família, o seu filho tendo uma boa carreira, o seu filho tendo uma estrutura boa, familiar, financeira, material. Ela imaginava a alegria e a paz do seu filho. Se o seu filho vivesse dessa forma, ela estaria realizada. Não importava muito como ela estivesse. O importante para ela é se o filho estava bem. Consegue perceber isso? Mas agora, essa mulher tem um problema. O seu filho morre. E estamos agora no cortejo fúnebre, no funeral deste filho. E essa cena então, ela é tão dramática, ela é tão terrível, que uma grande multidão da cidade se aproxima dela. As pessoas da cidade ficam sabendo daquela situação e dizem: coitada dessa mulher. O que ela vai fazer agora? Como que ela vai continuar vivendo? Quem vai sustentá-la? E agora, a alegria que ela ainda tinha era o seu filho, agora ela não tem nem razão de viver mais. Coitada dessa mulher. Vamos lá. Vamos consolar, vamos estender nossos sentimentos a essa mulher, vamos nos aproximar dela. A razão dessa mulher, dessa viúva, já não estava mais viva, estava sendo contemplado naquele caixão. Os lenços foram oferecidos, os ombros foram colocados à disposição, os pêsames foram repetidos inúmeras vezes, carpideiras foram contratadas. Sabia que existem carpideiras? Quem sabe o que é carpideiras? Algumas pessoas. Carpideiras eram mulheres contratadas para chorar em situações muito tristes. É verdade. Se contratavam mulheres para chorar e expressar a dor, o lamento, a dramaticidade daquela situação. Carpideiras foram contratadas para esse cortejo fúnebre aqui. Todos naquela multidão concordavam com uma coisa:
O futuro daquela mulher seria inconsolavelmente terrível. Muitos a acompanhavam, uma multidão se juntou a ela, mas ninguém podia mudar coisa alguma. Essa multidão que acompanha agora esse funeral, essa multidão também ecoou um som. O som das lágrimas, o som do desespero, o som da desesperança, o som da aflição, o som da tragédia, o som do fracasso, o som da concordância com a dor, o som do tarde demais. Agora, eu queria que você imaginasse uma coisinha. Nós falamos de duas multidões aqui, certo? Multidão que caminhava com Jesus, e nós vemos agora uma multidão que caminha com uma mulher que está enterrando seu filho. Qual que era o pensamento, qual era o som da multidão que caminhava com Jesus? Um deles era: qual será o próximo milagre? Certo ou não? E eu consigo ver pessoas dialogando ali dentro. Ei, eu já vi o cego enxergar, você viu? Eu não. Ah, mas eu vi o surdo ouvir. Ah, é mesmo, eu estava lá, também vi. Eu vi o paralítico levantar. Ei, eu vi aquele dia que abriram um buraco no telhado ali da casa, baixaram um paralítico e aquele homem saiu andando. Ei, eu estava junto, eu estava ali perto quando aquele homem que estava há 38 anos naquele tanque esperando ser curado, e Jesus chegou e levantou aquele homem, ele saiu, carregou a maca e eu vi aquilo. Ei, eu estava no dia que aqueles 10 leprosos começaram a gritar à distância, pedindo socorro a Jesus, e ele declarou uma palavra sobre eles, e daqui a pouco um deles veio dizendo que estava curado, e na verdade todos eles foram. Uau! Mas se a gente já viu o cego ouvir, o cego ouvir é bom, né? O cego enxergar, o surdo ouvir, o paralítico levantar, o leproso ser purificado, qual será o próximo milagre? E aí um vira para o outro e fala: escuta, se Jesus resolveu sair lá de Cafarnaum e fez a gente andar até aqui, deve ter coisa grande para acontecer, não deve? É mesmo, o que será que Jesus veio fazer aqui? E de repente eles se aproximam da cidade e eles veem uma multidão. E começam a se aproximar e prestar um pouquinho mais atenção naquela multidão, e começam a ouvir gritos, choros, começam a ouvir as carpideiras. Começam a perceber que não é uma multidão juntada para fazer festa, mas é uma multidão que está lamentando e chorando. E aí eles olham um pouquinho mais e percebem que tem um caixão. O que você acha que a multidão que estava com Jesus pensou? Eu já vi o cego ouvir, de novo, e enxergar também. Eu já vi o surdo ouvir. Eu já vi o paralítico correr, eu já vi o leproso ser purificado. Eu sei que Jesus veio aqui porque eu vou ver um morto ressuscitar. Eu não tenho dúvidas. Jesus veio aqui para isso. E eu consigo imaginar que algumas pessoas daquela multidão que estavam caminhando com Jesus aceleram o passo e vão encontrar com as pessoas que estavam ali no cortejo, naquele funeral. E eu consigo imaginar alguns diálogos. Eu não sei se você faz isso, mas eu faço isso. Eu consigo ver pessoas chegando. Ei, para de chorar. Para de chorar, o que está para acontecer aqui é algo extraordinário. Vocês não têm ideia de quem está chegando. Aliás, sabe de uma coisa? Esse menino morreu na melhor hora que ele podia morrer. O quê, seu maluco? O que você está fazendo? O que você está falando? Não, você não está entendendo. Se ele tivesse morrido ontem, a gente ainda não tinha passado. Se ele morresse amanhã, a gente já teria passado. Mas ele morreu exatamente no dia que ele tinha que morrer. Ele escolheu a melhor hora. Porque hoje, o Rei dos Reis está passando nesse lugar. Hoje, aquele que dá vida, ele está vindo aí, e com certeza ele vai mudar essa situação. Mas eu também consigo perceber a resposta da outra multidão. Sabe qual foi a resposta da outra multidão? Calem a boca. Fiquem quietos. O que vocês pensam que vocês estão fazendo? O que vocês estão falando? Não vê a dor dessa mulher? Já enterrou o marido, agora está enterrando o seu único filho. E vocês vêm aqui gerar falsas esperanças. Vocês vêm provocar expectativas na vida dela.
Coitada dessa mulher, vai ter que sofrer 2 vezes. Parem de falar isso. Consegue perceber? Consegue imaginar? Você já tentou falar uma palavra de vitória para alguém e chegou alguém e disse: ei, pare de dar falsas esperanças? Já vivenciou isso? Agora, deixa eu fazer um parênteses nesse momento aqui. Você e eu já não estivemos em situações semelhantes ao que essa mulher estava vivendo? Tom, eu nunca perdi um marido e um filho. Tá bom, mas a gente já não teve situações onde a gente não via saída, não via solução? A angústia estava espremendo o nosso peito. E você não sabia o que fazer, e você não sabia como seria o dia seguinte. Você olhava para o próximo mês e dizia: eu não vou ter dinheiro para pagar as contas. E tudo errado, tudo complicado, tudo sem solução, tudo difícil. Já não passamos por situações assim? Deixa eu te fazer uma pergunta, uma reflexão para nós. A minha pergunta é: qual é o som de qual multidão que você tem dado ouvidos? Qual é o som que você permite entrar nos seus ouvidos? Você prefere ouvir o som daqueles que concordam com a sua dor, choram com você, lamentam com você, dizem para você: é difícil mesmo, sua situação é complicada mesmo, de fato você é uma vítima, coitado de você, coitada de você. Você prefere ter essas pessoas que estendem os ombros para você e os lenços para enxugar suas lágrimas, mas não mudam nada? Ou você abre os seus ouvidos para aquelas pessoas que dizem: ei, pare de chorar, existe solução. Jesus Cristo é poderoso para mudar a sua história. Ele tem poder para mudar a sua vida. Ele pode hoje alterar todo o cenário que você está vivendo, por mais que, naturalmente falando, não vejamos solução. Eu sei que Ele pode. Qual é o som que nós temos dado ouvido, queridos? Deixa eu dizer algo. Existe um som que não muda a tua história. Talvez até mais agradável de chorar junto com alguém. Mas existe um som que foi iniciado por Jesus Cristo, que Ele tem alterado a trajetória, a vida das pessoas até hoje, e pode alterar a sua vida também. Qual é o som que eu e você temos dado ouvidos? Fechando parênteses, e a minha pergunta, na verdade, mais importante: qual é o som que você tem ecoado? O que tem saído da sua boca? Você é daqueles grandes amigos que ajudam, que choram, que compreendem, que sentem empatia com a dor do seu colega, do seu amigo, com a história daquela pessoa que está contando para você uma grande tragédia, e você está junto com essa pessoa. E o que você faz é ajudá-la a sepultar os seus sonhos 7 palmos abaixo da terra? Ou você é daqueles que dizem: ei, eu sei, está na minha vida aquele que disse e ecoa o som da vida abundante. Está em mim aquele que tem transformado histórias, transformou a minha vida, eu sei que pode transformar a sua também. Qual é o som que tem ecoado, querido, de mim e de você? O que as pessoas ouvem quando elas trazem as suas dificuldades, os seus problemas, as suas situações até as nossas vidas? Nós concordamos com o problema e nós não mudamos nada? Ou nós nos levantamos e declaramos um som de uma nova vida, de saúde no lugar da doença, de alegria no lugar da tristeza, de vitória no lugar da derrota, de dança no lugar da depressão, da vida de Cristo no lugar da morte de Satanás? Qual é o som que nós temos ecoado? Você é daqueles que, então, ajuda as pessoas a sepultar seus sonhos, mesmo que seja com grande empatia e choro e lamento por elas? Ou você já entendeu que na sua boca está o poder da vida e da morte? Por isso você fala palavras de vida e não de morte, palavras de abundância e não de escassez, palavras de vitória e não de derrota,
palavras de saúde e não de doença. Nós somos aqueles que caminham com Deus, que não conhece o impossível. Somos aqueles que ecoam, existe solução. Somos aqueles que anunciam, Jesus já fez tudo. Nós somos aqueles que gritam, está consumado, está feito. Esse é o som. Este é o novo som. Este é o som depositado na minha vida e na sua vida. E meu último ponto, terceiro ponto é o seguinte: nós somos o som que o mundo aguarda. Deixa eu te chamar a atenção para algo nesse texto que às vezes passa desapercebido. Esse texto que nós lemos está escrito no Evangelho de Lucas. Lucas, por profissão, era médico. Por ser médico, Lucas ele tinha uma característica nas suas redações de ser um pouco mais detalhado. Colocar algumas informações que às vezes para outros passava desapercebido. E quando nós lemos essa história, existe uma informação que normalmente ela não se percebe, parece que ela só compõe um cenário. Só que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não coloca nenhuma informação que possa ser desprezada. Todas as informações têm valor e importância. Eu quero chamar a sua atenção para um versículo. Versículo 12 dessa história que nós lemos, Lucas 7. E o texto, Lucas ele descreve uma particularidade, dizendo assim: ao se aproximar da porta da cidade. Aonde que houve encontro das multidões? Na porta da cidade. Bom, e daí? Na entrada da cidade, e daí? Que importância tem isso? Tem importância, nada na Bíblia não tem sentido. Estudando um pouquinho a respeito, tentando entender, escuta, tem alguma coisa que está escondida aqui. Eu aprendi algo. Naquele tempo, a porta da cidade era um lugar de autoridade. Talvez o que mais a gente pudesse comparar era a porta da cidade a um tribunal. Tribunal. Como assim? Naqueles dias, os anciãos, as pessoas de mais idade, de mais experiência, eles eram extremamente respeitados. E eles eram colocados nas cidades, nas vilas, como as pessoas que tinham sabedoria para trazer solução aonde as pessoas não conseguiam se acordar, não conseguiam fazer um acordo. Então era comum que pessoas tivessem alguma divergência, alguma discussão, alguma briga, cada um tinha o seu ponto de vista, eles não conseguiam chegar a um acordo. O que eles faziam? Eles iam até a porta da cidade. Por que iam à porta da cidade? Porque os anciãos se assentavam, se reuniam na porta da cidade para julgar as causas do povo. Então essas pessoas chegavam até ali e apresentavam cada um seu ponto de vista de uma discussão. Os anciãos ouviam, refletiam, conversavam às vezes entre eles e tomavam uma decisão. A decisão que fosse definida e declarada na porta da cidade, ela tinha que ser cumprida. Era lei, era um veredito. Então eles tinham esse papel de juiz. E o que fosse colocado e declarado e definido que deveria acontecer na porta da cidade, cumpria-se. Cumpria-se. Vamos enxergar essa história toda que nós lemos aqui de uma perspectiva um pouco mais espiritual. Nós temos deste lado um cortejo fúnebre, uma grande multidão, um caixão e uma mulher, mãe e viúva desse jovem. Muito choro, muito lamento, muita dor. Do outro lado está vindo Jesus, uma grande multidão acompanhando ele, entusiasmada, feliz, na expectativa o que vai acontecer agora. Do ponto de vista espiritual, desse lado, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder, aquele que veio dar vida e vida em abundância, está se aproximando. Desse lado, do ponto de vista espiritual, à frente desse cortejo, Satanás, aquele que veio roubar, matar e destruir. E quando eles se aproximam na porta da cidade, no lugar do veredito, no lugar onde aquilo é definido ali, é declarado ali, tem que ser cumprido, Satanás apresenta a sua causa. E ele diz: Jesus,
Você chegou tarde demais. Eu já matei o marido dessa mulher. Agora estou matando o filho dela. Já matei o filho dela. Com isso, na verdade, eu até já acabei com a vida dela. Ela não tem mais nem razão de viver. E Jesus quer saber uma coisa? Você não chegou a tempo. Você chegou tarde demais. Só que desse lado, o Filho de Deus, aquele que não conhece o impossível, aquele que dá vida ao morto, aquele que restaura a saúde para quem está desenganado, aquele que tem a solução para tudo, olha para Satanás e diz: não, eu não chego tarde demais. Eu venho dar vida, vida plena, vida completa, e esse encontro no lugar de autoridade, no lugar do veredito, neste lugar, a morte se apresenta, mas a vida vence. Queridos, legal, que bacana, puxa, que interessante. Vamos um pouquinho mais longe? Existe um salmo, Salmo 24, se eu não me engano, 24, isto. Ele se transformou na letra de uma música. Pessoal mais velhinho, mais cabelinho branco, lembra dessa música. Aliás, eu fiz um parênteses de manhã, vou ter que fazer hoje também. Estava conversando esses dias com umas pessoas e eu ouvi uma história bem interessante, bem divertida. Estavam falando a respeito de cabelo. E aí estavam lá comentando de todos os tratamentos que se fazem, né, no cabelo. E descolorido aqui, pintar o cabelo de lá, e faz alisamento. Permanente ninguém mais faz, né? Tá demodê, tá fora da... Tá bom, né? Mas e faz isso, e faz reflexo, e parece que na moda agora está um pouco tal da progressiva, né? E aí um senhor se levantou, sem cabelo algum na sua cabeça. Ele diz: eu fiz um tratamento. E fiz até o final e funcionou perfeitamente. Que tratamento que você fez? Eu fiz regressiva. Fechando parênteses. Esse salmo, ele se transformou numa música. Quero ver se você lembra. Tem como colocar Salmo 24, versículo 7? Esse texto aqui se transformou numa música. Vê se você lembra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, Senhor poderoso nas batalhas. Quem é? Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Quem lembra? Quem lembra? Aí, ó, só o pessoal da regressiva. Entendeu o porquê do parênteses? Mas deixa eu contar algo a respeito dessa música. Graças a Deus eu nasci num lar evangélico, e essa música já tem bastante tempo. Comecei a cantar aqui, até senti um cheirinho de naftalina. Mas a gente cantava essa música e na igreja que a gente fazia parte, até a gente tinha o costume de acelerar. Cada vez que a gente repetia a música, cantava mais rápido e dançava, e era divertido. Mas eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu não entendi essa música. Era engraçado, era divertido, mas o que nós estamos falando? Até o dia que eu entendi a história de Naim. E que a porta é um lugar de autoridade. E portas têm cabeça, sim. Eu não entendia porque eu ficava pensando: que porta que tem cabeça? Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você é uma porta. Você sempre quis dizer isso para ela, né? Só que agora você está abençoando ela. Você está dizendo o seguinte: você é um lugar de veredito. Você é um ponto de autoridade que Deus colocou sobre a face da terra. E o que esse salmo está dizendo é: levante a sua cabeça. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. O que
o texto está dizendo? Vamos entender isso aqui. Salmos está dizendo o seguinte: ei, entenda quem você é e assuma a sua posição. Portas que Deus colocou sobre o mundo, colocou-nos, estabeleceu sobre o mundo. Nós somos portas, mas precisamos entender que nós somos. E entender e assumir a posição, entender e saber que em nós está o lugar do veredito, da autoridade. Aquilo que se definir nas nossas vidas, através das nossas vidas, deve ser cumprido. Então, como assim? Levante, ó portas, as suas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Eu e você precisamos entender que nós fomos colocados nessa terra, somos enviados a essa terra para solucionarmos problemas. Não devemos continuar fugindo de problemas. Se as pessoas trouxerem dificuldades, lutas, situações até nós, o que nós devemos fazer? Levantar as nossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória naquela história. O Rei da Glória, Ele entrará e mudará aquela vida. De repente alguém vem com um diagnóstico de câncer, de AIDS até você, e ela apresenta e vem até a porta. O que a porta tem que fazer? Levantar a sua cabeça. E ao levantar a sua cabeça, entra o Rei da Glória. E o Rei da Glória, aonde a morte dizia que já tinha vencido, Ele diz: não, eu sou o Deus da vida. Eu não chego tarde demais. Eu sou aquele que veio dar vida, e vida em abundância. Em você está o som que transforma o mundo. Ao entendermos quem somos, as pessoas trarão as suas causas até nós, e entrará o Rei da Glória. Entrará o Rei da Glória. Vidas serão transformadas, destinos eternos serão alterados. Falamos há pouco sobre esse novo projeto com crianças, orfanatos. Eu posso entender, você pode entender, eu posso receber esse ardor, essa chama de Deus, esse calor, essa paixão, compaixão por crianças. Assumir minha posição de porta, levantar a minha cabeça e mudar o destino eterno daquelas crianças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e o som do Rei da Glória entrará na vida das pessoas. Este é o novo som. Este é o som que ecoa desde quando Jesus estabeleceu um novo tempo sobre a face da terra. E este som foi depositado na minha vida e na sua vida. Devemos assumir as nossas posições, quem nós somos, entender quem somos. Levantar as nossas cabeças, deixar que as pessoas venham até nós e deixar que o Rei da Glória mude a história delas. Ecoe em você um novo som. Prepare-se para transformar histórias. Prepare-se para vivenciar milagres. Este é o novo som. Continuem abençoados. Tenham uma semana cheia do favor de Deus em vocês e através de cada um de vocês. Aleluia. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom